já estão aí? Puxa vida, estava tão distraída fazendo a leitura desse livro que eu peguei lá no lugar onde eu trabalho, que até esqueci do nosso compromisso de hoje. Ah, é verdade, nossa conversa de hoje vai ser muito bacana. Sabe, quando a gente lê, a gente viaja, não é? Literalmente, viaja por lugares inimagináveis. E vocês, gostam de ler? Eu nunca fui assim, uma leitora voraz quando eu era um pouco menor, mas com o tempo eu fui aprendendo e tomando gosto por esse saudável hábito da leitura. Ali ó, naquela mesa, estão vendo? É mais ou menos a quantidade de livros que eu já li desde o começo desse ano até agora. Claro que nem todos, como uma leitura como essa, que é a leitura prazer, né? Aquela que a gente escolhe nos diversos gêneros existentes. Eu já li para trabalho, para me preparar para as aulas que eu tenho com vocês aqui, né, para gravar. Eu já li para pessoas menores, por exemplo. Já li também para aprender, para estudo. Esses livros ali estão dentro desses gêneros. Um deles, inclusive, fala sobre essa pandemia do Covid. Mas você sabe que isso nem sempre foi assim, porque eu não venho de uma família que tem o hábito de leitura. Meus pais nunca tiveram esse hábito em casa. E na escola onde eu estudei, lá na cidade onde eu morava, nós não tínhamos biblioteca. O máximo de leitura que a gente tinha era quando a professora levava alguns livros na sua bolsa e fazia um trabalho de leitura com a gente. E era bem raro. Aí, quando eu cheguei aqui nessa cidade enorme, né, eu descobri que algumas escolas tinham bibliotecas. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa. Mas o que será que isso tem a ver com o lugar que nós vamos visitar hoje? Tem tudo a ver. Ah, vocês devem estar imaginando que a gente vai para algum desses lugares que a gente já foi, não é? Você já viu aulas sobre os faróis do saber, sobre bibliotecas temáticas, sobre o bondinho da leitura. Hoje a gente vai por um lugar mais ou menos nesse tema. Porém, o maior de todos eles aqui na nossa capital. A Biblioteca Pública do Paraná. Olha aí ela aí, ó. Ah, muito bem. Viram? Nesse prédio enorme de quase 8.000 metros quadrados, que funciona nessa sede desde 1954, a gente vai fazer uma grande visita. Você conhece a Biblioteca Pública do Paraná? Não? Ah, alguns já conhecem, né? É verdade. Eu me apaixonei por esse lugar aos 10 anos de idade. Aprendi a chegar lá e aprendi a frequentar esse lugar desde essa época. Mas o que será que tem de tão encantador e especial? Querem conhecer? O programa Linhas do Conhecimento, transformando Curitiba numa grande sala de aula, preparou um vídeo especial para você conhecer os espaços da biblioteca. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Biblioteca Pública do Paraná. Com mais de 8.000 metros quadrados e localizado em um imponente prédio histórico bem no centro da cidade de Curitiba, a Biblioteca Pública do Paraná é uma instituição com mais de 160 anos. Sua existência é marcante na história da nossa cidade. Seu acervo já esteve instalado em 13 sedes diferentes. Sua inauguração ocorreu no dia 19 de dezembro de 1954. Hoje, seu prédio é um patrimônio cultural tombado pelo governo estadual. A biblioteca possui um acervo de mais de 700 mil itens, entre livros, documentos, revistas, jornais, selos, cartas e títulos raros, em diversos idiomas. Nesta direção, a Biblioteca Pública do Paraná é um polo de difusão e ampliação do conhecimento, que acolhe todos que desejam aventurar-se pelas descobertas literárias, artísticas, culturais e tecnológicas. O amplo espaço da biblioteca é dividido em seções com temáticas variadas. A seção infantil está repleto de títulos que despertam a curiosidade dos pequenos leitores. A seção Braille, a divisão de documentação paranaense,
que possui amplo acervo documental e bibliográfico sobre a temática paranaense. A divisão de extensão tem como objetivo permitir os leitores acessar o acervo literário fora da instituição. A divisão de obras gerais, que é um espaço para consulta e empréstimos de materiais das coleções gerais do acervo, destinados à leitura, pesquisa, informação e entretenimento. A divisão de preservação, que conta com serviços da seção de restauração e encadernação, onde as obras que necessitam de reforma são desmontadas, remendadas com papel e colas apropriadas, costuradas e recebem um reforço lombar. A divisão de periódicos, em que são disponibilizados os principais meios de comunicação impressos do país. E o auditório Paul Garfunkel, para o desenvolvimento de propostas com a linguagem cinematográfica. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. E então, bacana, né? Conhecer esse espaço todo. Até parece que a nossa aula finaliza aqui, não é? Não. Agora é que ela está começando. Prepara aí, ó, seu registro. Vamos juntos? Então, olha lá. Proposta Pedagógica, Biblioteca Pública do Paraná. Professora Cida e a data de hoje. É importante que você faça esse registro para que você saiba de que aula nós estamos falando e que lugar, não é verdade? E a minha sugestão é que esse registro você vá fazendo conforme o que você for achando importante. Aquilo que for significativo para você. Puxa, será que é significativo a data que ela falou? Ou então o lugar, né? Faça esse registro como você quiser. Anote com palavras, com datas ou até com desenhos. Imagina que bacana que não vai ficar? Um registro todo feito com desenhos? Eu acho que aí você se organiza. E eu vou sugerindo aqui para vocês algumas coisas. Combinado? Então, olha só. Feito o nosso registro, Biblioteca Pública do Paraná, e a data de hoje, nós podemos começar a nossa conversa. Então, como vocês viram no vídeo, a biblioteca já passou por 12 sedes diferentes. Puxa vida, 12 lugares aqui na nossa cidade. Ó, lugares como esses, prédios históricos, isso mesmo. E nesses prédios, ela funcionou por períodos completamente distintos e diferentes e mudou também por motivos que a gente nunca sabe quais foram, né? Muitas vezes porque o prédio era alugado, outras vezes porque precisava de reforma. A última sede, antes dela ter aquela sede definitiva, foi ali, ó, no Colégio Estadual do Paraná. Ela funcionou dentro do Colégio Estadual por cerca de 5 anos. Aí, nesse tempo, estava sendo construído aquele grande prédio que você conhece e que foi para onde foi colocada a biblioteca. Ao receber a biblioteca neste grande prédio, ele era mais ou menos assim, ó. Não tinha todo aquele paisagismo com as árvores, as flores, né? Mas era um prédio imponente, tão imponente que ele foi tombado pelo patrimônio histórico-cultural da nossa cidade. Olha só, o balcão de empréstimos lá de 1973. Diferente, não é? Sabe que esse balcão continua lá, né? É, até hoje. Só mudou um pouco o aspecto. Mas a biblioteca pública não funciona só nessa sede, vocês sabiam? Isto. Vocês sabem o que é uma sucursal? Sucursal é como se fosse uma parte da biblioteca num outro local. Olha, nós temos, por exemplo, a sucursal de Paranaguá. Lembram que eu falei que eu morava numa cidade que não tinha muito acesso, que não tinha biblioteca e tudo mais? Pois é, eu sou de lá, de Paranaguá. E nesta cidade, a biblioteca pública chegou no ano de 2013, com um prédio lindo, onde funcionava a Santa Casa de Misericórdia da cidade, e aí passou a ser biblioteca. Este aqui, ó. Hoje, esse prédio está emprestado para o pessoal que está fazendo o trabalho com relação à pandemia do Covid. E a biblioteca está funcionando neste prédio aqui, ó, um prédio histórico também, um pouco mais para o centro, quase na frente da Igreja Matriz, chamado Brasílio Itiberê. Lá, eles têm alguns espaços bem bonitinhos. Olha só que bacana. O espaço da educação infantil,
né? Onde tem a literatura infantil, as crianças podem sentar, assistir vídeos, ler livros e fazer uma porção de propostas. E eles têm um acervo de cerca de 10 mil livros. Então agora, as crianças de Paranaguá, diferente de mim, já têm acesso a uma biblioteca pública, poder pegar livro de graça, ler à vontade e aprender esse tão gostoso hábito, não é mesmo? E por falar em acervo, olha o nosso daqui, da nossa biblioteca. Olha só. Ele é enorme e ele está distribuído em salas temáticas. Literatura, quadrinhos, romances, né? Salas de livros de ciência. São muitas salas espalhadas por todo aquele prédio. E o acervo é muito grande. Quantos livros vocês acham que tem na biblioteca pública? Isso daria uma boa questão de matemática, não é mesmo? Mas eu vou contar. São perto de 750 mil livros. É verdade. Distribuídos nas mais diferentes salas e das mais diferentes formas. Muitos nessas estantes aqui, acessível a todo o público. Outros nem tanto. A gente vai conversar um pouquinho mais lá pra frente. E aí, na última reforma, a biblioteca ganhou um aspecto totalmente diferente, porque a nossa biblioteca, gente, ela não é só uma biblioteca. Ela é um centro cultural de difusão da cultura pela leitura. Vamos lá? Olha só. Primeira parte da reforma. Nosso balcão de empréstimo já está bem diferente, não está? Isso mesmo. Está no mesmo hall, mas ele é um pouquinho diferente. E para fazer o empréstimo de livros, a biblioteca disponibiliza, hoje em dia, uma série de equipamentos. Olha aqui. Nós podemos acessar todo o acervo da biblioteca por diferentes equipamentos. Tablets, computadores, Kindle, né? Podemos baixar livros também. E até pelo celular, porque o acesso ao acervo é feito pelo sistema Pérgamo. Claro que a gente pode ir lá pessoalmente, escolher o livro, pegar o livro, mas tudo é feito online. Você faz o cadastro e aí você chega lá com o seu RG, escolhe o livro e retira. Ou então você reserva e vai buscar. Mas antigamente não era assim. Olha, eu já tive uma dessas, a carteirinha da biblioteca. Essa aqui é de um moço que emprestava muitos livros, né? Olha só. E era feito assim, quando você ia emprestar, colocavam o carimbo da data em que você retirou o livro. E aí, quando você devolvia, ia a data da devolução. Então, você tinha mais ou menos 14 dias, que é o que nós temos hoje em dia ainda, né? Você pode pegar livros lá até 3 volumes por 14 dias e devolver. Só que você tinha que ir até lá para carimbar com a carteirinha. Eu já tive uma dessas, pena que eu não guardei. Mas agradeço ao João Carlos de Lima, que gentilmente nos cedeu a carteirinha dele, a imagem da carteirinha dele, para a gente poder mostrar para vocês. Que bacana, né? É uma relíquia, né? Hoje em dia poucas pessoas ainda têm. Mas a gente pode fazer tudo online agora. Então, muito mais fácil. E o registro da devolução vai direto para o seu e-mail. Sabia disso? Não precisa imprimir nada. Isso também é sustentabilidade. E como eu disse para vocês, a biblioteca já funcionou nesse espaço durante muito tempo como um centro cultural, não é verdade? Olha lá, a apresentação dos Irmãos Queirolo, de 1992. Já naquela época, as crianças iam até lá e tinham alguns espetáculos, ou até algumas contações de história de maneira diferente, não é verdade? O hall de entrada e todos os lugares da biblioteca também se modificaram. Olha que acolhedor, não é bom, não é convidativo você ir lá, pegar um livro, uma revista, sentar nesses lugares e ler? Olha só, tem até um espaço onde as pessoas podem trabalhar, olha aqui, ó, usando a internet, né, o Wi-Fi e trabalhando lá dentro. É verdade, olha só, nesse lugar tem exposições, quadros, exposições fotográficas e olha a última aquisição da biblioteca. É uma arte do artista André Coelho. Esse que está aqui do nosso ladinho, um artista curitibano, um artista plástico curitibano, que trabalha com uma composição modernista de linhas fluidas e formas orgânicas. E aí, este homem diferente, estilizado, ele está interpretando um verso de Guimarães Rosa, que está aqui, ó, escrito no peito dele, ó. Esse verso
ele está representado nessas linhas e nessas formas escolhidas pelo André. É uma imagem muito bonita e está no hall de entrada da biblioteca. Vale a pena você conferir assim que você puder. Mas a biblioteca também não fica só parada não no tempo. Ela vai aonde o povo está. Olha só, a biblioteca itinerante é do serviço de extensão da biblioteca pública. E já há muito tempo atrás, ela funcionava colocando os livros dentro da biblioteca e indo até as comunidades e escolas para que as crianças pudessem ter acesso, né? Porque antigamente era muito difícil ter biblioteca nas escolas. Então a biblioteca pública ia até as pessoas. E aí, dentro disso, surgiu o projeto Caixa Estante. Olha só, é uma caixa que vai com uma série de livros e fica por 4 meses em determinados lugares. Empresas, por exemplo, podem ir até lá, retirar uma caixa dessa e deixar disponível na sala de refeições, na sala de descanso dos seus empregados e colaboradores, para que eles possam ter acesso à leitura. Depois de 4 meses, guarda todos os livros, devolve na biblioteca e pode retirar uma outra com outros títulos. Então a biblioteca foi se modernizando. Aí surgiram 2 instrumentos bem importantes. Olha só, o jornal Cândido e a revista Helena. Isso, em 2011 surgiu o jornal Cândido, que tem este nome em homenagem ao endereço da biblioteca, que fica na rua Cândido Lopes. O jornal, ele é uma espécie de divulgação da literatura, dos autores contemporâneos e de tudo aquilo que fala sobre leitura. E a revista Helena também traz um pouco para a gente deste mundo da leitura, da literatura e dos autores que trabalham conosco. Então, a revista Helena surgiu em 2012, um ano depois do jornal Cândido. E ela tem esse nome em homenagem à nossa grande poetisa, Helena Collodi. Então, olha só, a revista Helena, ela é trimestral, então a cada 3 meses sai uma revista, também online, e o jornal Cândido a cada mês. Então, vale a pena conferir aí o que tem de diferente. Mas a biblioteca não é só isso, ela também lança livros. Olha só, os livros com o selo da biblioteca, eles são escolhidos dentro de projetos e editados pela biblioteca em cerca de 1.000 exemplares, distribuídos gratuitamente por todas as bibliotecas aqui da cidade e também para o autor, né? Todos os livros com selo da biblioteca, você pode baixar aqui, ó, em aparelhos como esse, o Kindle, tá? Se você não tiver acesso, você pode acessar também pelo computador, certo? Em alguns livros estão disponíveis para download. Por meio da onde? Das páginas online da biblioteca. Olha só. Então, você entra lá no sistema, baixa e aí você tem direito a ler pelo computador, pelo Kindle e até mesmo pelo celular, por alguns celulares, né? Alguns modelos de celulares que você tem aí. Agora, presta atenção numa coisa. Com toda essa modernidade, a biblioteca não podia ficar de fora, não é verdade? A gente agora tem podcasts da biblioteca pública, você sabia? Não sabe o que é um podcast? Assim, ó, sucintamente, né? Um podcast é uma notícia gravada. É como se fosse um áudio, como se fosse uma notícia de rádio, que a gente só ouve. O podcast é isso, é uma conversa, é como se você estivesse lá conversando com uma pessoa e ela está te contando essa notícia. Querem ver? Vamos ouvir um podcast retirado da página da biblioteca? Trouxe um para vocês. É uma notícia. Vamos ouvir juntos? Está no ar a edição 115 do Jornal Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, que acompanha a multiplicação dos podcasts sobre literatura. O jornalista Rodrigo Casarim, ele mesmo podcaster, mostra como o formato vem tornando o debate literário mais informal e acessível para novos públicos. Para o jornalista, um dos principais trunfos desses programas é tal qual seu irmão, muitíssimo mais velho, o rádio, criar uma proximidade quase familiar com o ouvinte. Nos projetos de maior sucesso, temos a impressão de que estamos num papo com amigos. O especial do mês ainda traz uma seleção de podcasts produzidos no Paraná e em outros estados para quem deseja se iniciar nesse universo.
Entre os destaques do Cândido de fevereiro estão o ensaio de José Rodrigues sobre as lições contidas na obra de Antoine de Saint-Exupéry, transcrições de lives transmitidas durante a 4ª Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná, com Mel Duarte, Chico Sá e Luiz Henrique Pelanda, e mais uma série de textos dos vencedores do Prêmio Biblioteca Digital, promovido pela Biblioteca Pública do Paraná, Isabela Vanucci, José Roberto Toreiro, Jaques Fux e Elton Timóteo. A arte da capa é de Everton Leite. Em razão do fechamento temporário da Biblioteca Pública do Paraná, que segue a orientação do governo do estado para o enfrentamento ao coronavírus, a distribuição de exemplares impressos do Cândido está suspensa até o retorno das atividades da instituição. O jornal pode ser lido no www.bpp.pr.gov.br/Cândido. Repórter Rudy Bagatini. Que bacana, né? Gostou de um podcast? Depois eu tenho um desafio para vocês. A gente conversa um pouquinho mais lá no final da aula, combinado? O que eu vou trazer para vocês agora talvez não seja uma novidade para muitos de vocês. Para mim foi quando eu estava pesquisando. Você já ouviu a palavra fanzine? Sim? Não? Vamos lá. A palavra fanzine vem da expressão inglesa Fanatic Magazine. Isso, o fã do Fanatic e o zine do magazine. Assim, traduzindo, né? Fanzine significa revista do fã. É isso aí. São revistas que tratam de assuntos X. Por exemplo, eu gosto de quadrinhos, então aquela revista só vai tratar de quadrinhos, porque é para os fãs de quadrinhos, né? Eu gosto de poemas, então aquela revista vai tratar de poemas, porque são para os fãs de poemas. É mais ou menos isso, tá? A Biblioteca Pública montou, olha que espetacular, gente, um projeto chamado Era uma Zine. Mas fanzine, zine... O projeto Era uma Zine é para os fãs da leitura, da literatura e de tudo aquilo que a biblioteca dissemina. Isso! São revistas online, tá? Elas estão disponíveis no site da biblioteca para qualquer um acessar e elas ficam lá, todas elas, desde a primeira até as que são lançadas semanalmente. Então, olha que bacana, nessa revista, eles vão trazer, nesse projeto, né, do Era uma Zine, eles vão trazer temas. E nesses temas, tem sempre propostas do que você pode fazer, de uma proposta de atividade, uma proposta ou sugestão de leitura. E eles trazem uma fundamentaçãozinha, contando para você um pouquinho daquilo ali. Tem até autores que contam como eles descobriram essa veia artística de ser autor de livro. É verdade, se você quiser saber, dá uma fuçada lá. Você vai conseguir conhecer muita coisa. Mas além disso, a biblioteca online, já há muito tempo, tem esta página aqui, ó. Contação de Histórias Online. É o projeto BBP Contar. Né? BPP, olha só, já tô até colocando outro B, né? É BPP, Biblioteca Pública do Paraná. BPP Conta, lá no YouTube. Estão vendo aqui, ó? Olha quantos autores. São autores de livros, colaboradores da biblioteca, que gravam mini vídeos entre 1 e 10 minutos, contando histórias de livros. Então, se você quer, às vezes você quer conhecer a história de um livro, mas você queria ver, né? Acessa lá, vê se esse livro não tem, ó. Tem, inclusive, o livro da Malala, contado, ó. Leva 27 minutos. E essa autora está contando o livro da Malala. Vale a pena conferir, hein? Eu andei olhando lá, achei um mais fantástico do que o outro. E eles contam de casa mesmo. Eles gravam os vídeos e mandam pro pessoal da biblioteca. Bem bacana, não é? Então, acessa lá, ó. BPP Conta. No YouTube, você vai conseguir acessar vários títulos de livros ali. É uma forma de leitura também mais moderna, não é verdade? E por falar em acesso, acessibilidade, esta é uma questão que a Biblioteca Pública do Paraná se preocupa bastante. Olha só, estão vendo esse tipo de acessibilidade? Conhecem? São os livros em braille.
Para as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, a Biblioteca Pública disponibiliza um acervo bem grande de livros em braille, cerca de 3.700, alguma coisa assim. E também audiolivros, outros tantos, 3.500 por aí. Fora isso, a biblioteca tem muitos livros digitalizados para outras pessoas que, por exemplo, têm dificuldades auditivas e não podem. Então, tem o livro digitalizado. Vejam bem, muita coisa a Biblioteca Pública traz para a gente para que possa facilitar a vida de todos. É a Biblioteca na Inclusão, pensando na inclusão de todos lá, não é verdade? Para isso, olha só, conhecem esse dispositivo? Entre tantos outros, entre lupas eletrônicas, livros digitalizados, computadores que leem a tela. Então, a tela do computador está lá e ele lê em voz alta para a pessoa ouvir. Eles têm este óculos aqui, ó, o Orcam My Eye. É um óculos que você coloca e esse dispositivozinho que está do lado, ele lê a página do livro em voz alta. Então, a pessoa ouve o que está sendo visto na página do livro. Fantástico, não é verdade? Então, tudo isso, gente, são partes que a nossa biblioteca tem e que muito pouca gente conhece. Então, a gente achou bem bacana trazer para vocês. Outro lugar que eu, por exemplo, vocês não temos acesso é este setor aqui, ó. Setor de obras raras, porque lá ele é aberto para pesquisadores, né? E algumas pessoas que marcam para poder fazer alguma atividade lá dentro. Nós, pessoas comuns, estudantes, não podemos acessar esse lugar. Por quê? É um lugar climatizado, todo especial para guardar obras raras. Tão raras quanto esta aqui, ó. O livro mais antigo da biblioteca. Sabe de quando ele é? 1580 e poucos, por aí. Então, o exemplar de Orlando Furioso, escrito por Ludovico Ariosto, tem 2 no Brasil, este e um que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vocês sabiam que esse livro estava guardado no acervo da biblioteca? Ele foi descoberto em 1990, por aí, numa das reformas? E hoje ele ganhou um status que ele fica guardado num cofre. Ah, mas professora, que adianta um livro guardado no cofre? Gente, a biblioteca cuida disso também. Eles estão digitalizando as páginas do livro para mostrar a história e contar para todos nós, deixar acessível, sem que a gente vá pegar. Por quê? Por serem livros antigos, a gente precisa ter todo um cuidado. Usar luvas, né? Não fotografar com flash, não digitalizar com luzes. Então, tudo isso é tomado maior cuidado. Por exemplo, setor de recuperação de livros, olha lá. Eles retiram tudo que eles podem, eles fazem pequenos rasgos, eles fazem reparos de conservação, eles costuram novamente os livros, tudo usando equipamentos especiais e luvas. Por quê? Para proteger tanto a pessoa quanto o livro. Porque o livro, por ser muito antigo, pode ter alguns fungos que podem contaminar a pessoa. E, ao contrário também, ao pegar um determinado papel, alguma coisa com a nossa mão suada ou com oleosidade, a gente também pode estragar e deteriorar esse papel que às vezes é muito antigo. Então, é um setor que trabalha na recuperação dessas obras e digitaliza cada uma para deixar disponível para os leitores. E eles querem conservar esses livros, olha, se eu não me engano, por mais uns 500 anos. Porque o exemplar do Ludovico Ariosto tem mais ou menos isso, não é verdade? Então vamos lá, querem conhecer alguns projetos? Vamos fazer um bate-volta para conhecer alguns projetos da biblioteca? Vamos comigo? Então olha só, na biblioteca para os pequenos, nós temos o Cine Pipoca e Picolé. Em alguns momentos as escolas são convidadas a levar crianças até lá para, no auditório que vocês já viram no vídeo, assistir um filme e ganham pipoca e picolé. Olha que coisa boa, hein? Eu nunca fui numa biblioteca que dava pipoca e picolé. Mas as crianças de hoje já têm essa facilidade. Temos também, para os pequenininhos, a hora do conto e oficinas de trabalhos manuais, aonde eles vão ter o contato com a história e depois eles vão colocar literalmente a mão na massa, construindo alguma coisa, que a gente também pode fazer aqui, né? Tem o projeto que já tem quase 10 anos, Uma Noite na Biblioteca. Normalmente na sexta-feira à noite que ela acontece. Estudantes de algumas escolas são selecionados por concursos literários, participam de algum concurso proposto pela biblioteca,
Os selecionados vão para a biblioteca e aí eles vão ter uma noite super especial, com contação de histórias, com gincanas, com atividades. Aí eles dormem na biblioteca e no final, no sábado pela manhã, acaba com um belo café da manhã e os pais indo buscar essas crianças que tiveram o privilégio de passar uma noite na biblioteca. É um sucesso, gente, já tem quase 10 anos esse projeto. Outro projeto bem bacana também são as oficinas de criação literária e ilustração. Esse já para os mais crescidinhos, como nós. Eu, vocês, até adolescentes podem fazer, sabiam? Olha só, são oficinas direto com cartunistas, com escritores, né, com autores que vão lá para nos ensinar a produzir obras, escrever ou até mesmo desenhar, porque os cartunistas vão lá para nos mostrar, por exemplo, uma história em quadrinhos, não é verdade? Né? Ou fazer cartoons. Que bacana, não é? Então, esse projeto também está lá, disponível para quem quiser se inscrever e gratuito. Ah, mas a biblioteca, como um espaço cultural, não podia deixar de ter um momento de música. Toda sexta-feira, no finalzinho da tarde, músicos e instrumentistas são convidados a fazer uma apresentação lá na biblioteca. E aí nós temos uma biblioteca musical, onde eles vão apresentar um pouquinho do que eles conhecem e do seu trabalho, não é verdade? Tem a Aventuras Literárias, que é uma conversa entre os autores de literatura infantil e as crianças de escolas e crianças que frequentam a biblioteca, né? São periódicos também, então é marcado data, eles colocam lá no edital, na frente da biblioteca e você se inscreve. Também tem nas páginas online. Aí quer ir lá conhecer o autor, bater um papo com o autor, tem lá. Ah, mas isso é para os pequenos e para os grandes? Também. Nós temos o projeto Um Escritor na Biblioteca. E vai lá, o escritor senta lá no auditório, a gente pode sentar confortavelmente e assistir esse bate-papo sobre os autores contando como eles escreveram, por que eles escreveram e como surgiu toda essa questão de ser autor de livros. Que bacana! E vocês acham que para por aí? Não! A nossa biblioteca é a primeira do Brasil a ter uma companhia de teatro. Isso mesmo! Uma companhia de teatro que funciona dentro da biblioteca desde 2016, que qualquer pessoa pode se inscrever para tentar, de repente, participar desse grupo. E eles fazem apresentações dentro da biblioteca e fora dela, em outros lugares. Olha que bacana! Aproveitando todo esse mundo mágico da leitura, temos também o teatro lá dentro. É muita cultura, não é verdade? E é um espaço magnífico. Dentro desse espaço ocorrem ainda alguns eventos. Isso, além dos projetos, tem os eventos. Como a FLIB. O que é a FLIB? É a Festa Literária da Biblioteca. E ali tem muita coisa acontecendo durante quase uma semana, normalmente na Semana do Livro. É bem bacana, vale a pena conferir. Além disso, na FLIB, acontece o Prêmio Paraná de Literatura. Porque a biblioteca é vinculada à Secretaria da Cultura do Estado. E aí esse prêmio traz categorias como romance, poemas e outras, e premia em dinheiro o autor escolhido e ainda lança o livro do autor. Olha que bacana! Vale muito a pena. Então, é muita coisa que essa biblioteca tem. E você? Como é que você pode colaborar com a biblioteca? Nesse projeto, olha só, doe um livro novo. Por quê? Para poder melhorar o acervo, estar sempre renovando e ter sempre mais títulos, a biblioteca tem esse projeto, doe um livro novo. Para quê, gente? Funciona mais ou menos assim, existem alguns títulos disponíveis em algumas livrarias, e aí você vai até lá, compra e doa na biblioteca. Você pode deixar ou não o seu nome, né? É livre. Se você quiser se identificar, o livro vai ser colocado lá que foi doado por você em tal momento, em tal dia. E é bem bacana. Aqueles amantes da leitura que gostariam de colaborar com a biblioteca podem participar desse projeto. Dá para se informar mais lá na página da biblioteca no site. Combinado? E agora, qual seria a nossa proposta para vocês? Lembra que eu falei que eu tinha alguns desafios? Primeiro desafio. Olha só. Vamos construir um fanzine? Então, você vai precisar para fazer a fanzine, você vai precisar desses materiais. Olha só.
folhas de sulfite, lápis grafite, cola, revistas para recorte, fotografias, lápis de cor e canetinhas. O que você tiver, você pode usar. Se você não tiver fotografia, não tem problema, você pode desenhar. Se você não tiver a revista para recortar, a mesma coisa. Agora, se você quiser misturar de tudo um pouco, também pode, porque a revista é sua, não é verdade? E a revista do fã. Então, para isso, além desses materiais que estão aqui na minha mesa, a gente pode escolher o tema. Pode não, deve. Então, você gosta de alguma coisa, não é verdade? Vamos ver quais os temas que eu trouxe aqui de sugestão? Olha só. Pode ser cinema, para os fãs de cinema. Vamos falar sobre filmes, né? Ou sobre temas de filmes, gêneros de filmes, né? Livros, ficção científica. Ah, tenho certeza que alguns aí gostaram muito da ideia. Pessoas, podemos falar de pessoas. Eu quero falar sobre alguém. Fazer uma revista sobre alguém que eu sou muito fã. Pode ser, por exemplo, um destaque da música, um destaque do esporte, ou pode ser o destaque da minha casa, a pessoa que eu gosto, não é verdade? Então, meu pai, minha mãe, uma avó, que tal? Qualquer pessoa da sua família, né, como eu disse agora. Jogos eletrônicos, que tal uma fanzine de jogos eletrônicos? Agora a ideia veio, não é? Muitos de vocês gostaram. Personagens, que tal? Pensa aí, qual desses temas seria melhor para você? Receitas? Olha, dá para fazer fanzine assim? Dá para fazer fanzine do que você quiser, gente. Então, olha só, escolha o seu tema. Escolheu o tema? Já pensou nele? Você pode mudar? Claro que você pode mudar. A revista é sua. Então, vamos lá. Então, agora é decidir o tamanho do seu fanzine. Tem tamanhos de tudo que é tipo. Olha só. 1/8 de folha, por exemplo, a folha dividida em 8 partes. 1/4 de folha, né? Por exemplo, quando eu divido a folha em 4 partes, ó. 1/3, 1/4 de folha na horizontal ou na vertical, 1/6 de folha. Então, você pode decidir do tamanho que você quiser. Inclusive, você tendo a vontade de fazer um pouco mais, você pode acrescentar mais folhas, não é verdade? A gente pode juntar tudo ali. Decidimos o tema, decidimos o tamanho ou o formato do nosso fanzine, aí a gente parte para a escolha do modelo. Como assim modelo? Aqui tem vários, olha só. Estão vendo aí na tela, né? Então veja bem, eu posso ter modelo de livro. Peguei 2 folhas, grampeei no meio, dobrei no meio, grampeei, formei um livro com páginas. Livro normal. Pode ser desse tamanho, pode ser menor, você escolhe. Eu posso ter formato assim, ó. Olha só esse, que bacana. Ele só dobra, como se fosse um panfleto e dobrou. Pode ser assim? Pode. Pode ser um livro menorzinho, ó. Só tem um grampinho e várias páginas cortadinhas, ó. Você escolhe aí, gente. Legal de fazer fanzine, sabe por quê? Porque a escolha é sua. Cada um pode ter a sua vontade. Agora, esse formato aqui, já viram? Formato estrela? Não, na verdade ele é um formato livro. Mas eu vou contar pra vocês como é que faz. Querem saber? Então, olha só. Vamos aprender a fazer o formato livro? Pra gente escolher mesmo, de verdade, qual é o formato? Eu vou pegar uma folha grande, mas você pode pegar uma folha normal ou até meia folha. Eu já fiz, inclusive, deste tamaninho. Olha só. É igualzinho, olha, ó. Tá vendo? Como faz isso, professora? Então, ó, peguei uma folha grandona para você poder enxergar melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou dobrar ao meio, ponta com ponta, na horizontal, né? Ou seja, no formato paisagem, né? Que vocês falam aí e que a gente tem lá como padrão do computador. Dobrei no meio. Ok. Aí, agora, eu vou dobrar novamente no meio aqui, ó. Dobrei aqui. Tadã! E agora eu vou dobrar novamente no meio. Nossa, professora, mas daí como é que vai abrir? Como é que vai fazer? Calma, que eu já te conto. Ó, ela vai ficar nesse tamanho, tá? Com essa folha grande, ela vai ficar desse tamanho.
Como é que eu faço para fazer aquela estrela? Não tá recortado, professor. Simples, olha só. Você dobra aqui, ó, tá vendo esse meio? Você vai dobrar ela nesta posição no meio. E aí você vai cortar com a tesoura as duas folhas do meio, não a da abertura, ó. As do meio até esta marquinha que tá aqui. Então, olha só. A parte fechada para baixo, tá? Atenção, estão vendo aí? Cortei até lá, ó. Pum, cortei, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu abri, ó. Tá vendo? Eu dobro aqui de novo e olha o que eu vou fazer. Eu vou empurrar para que isso fique assim, ó. Ó, tá vendo? Tá aberto ali o meio, certo? Vendo o meio aberto? Aí eu vou empurrar, deixando isso aqui para cima e o outro para baixo. Ó, empurrei. E aí eu vou acertar aqui as dobras, né? E aí eu vou fechar e olha como é que ficou. Como se fosse um livro, ó. Aqui a página, aqui a capa e a contracapa, ó. Tá vendo? A capa e a contracapa, ficou uma coisa só. E aí eu tenho a abertura e as páginas do meio e a página final. Viram? Tenta aí, se você não conseguir, pega e faz desse jeito mesmo, grampeado, ou dobrado, ou em forma de panfleto, como eu mostrei pra você, tá? Aí você vai começar com a sua construção, ó. Esse modelo aqui, ó, é cheio de escritas, desenhos e enfeites nas páginas. Olha, ele usa modalidades artísticas para ilustrar cada página. Achei muito bacana. E ainda usa palavras americanas, ó, misturadas em português. Escolhe aí do seu jeito, tá? Lembra que é sua revista. Você pode ter também, assim, ó, uma fanzine grandona, só de abrir e fechar. Olha essa que bacana. Tudo isso são modelos que eu tirei da internet, tá? Então, olha só. Posso fazer desenhos assim? Posso. Esse aqui tá falando sobre jogos de videogame, tá? Pode ser só assim? Pode também. A escolha é sua. Então, divirta-se aí, escolha um tema, divirta-se, faça o seu fanzine. E agora, lembra que eu conversei com vocês que nós tínhamos um desafio? Se você escolher fazer o fanzine, você faz o fanzine. Se você quiser fazer os dois, fazer o desafio, o meu desafio para vocês é simples. Olha só. Que tal você criar um podcast sobre um assunto do seu interesse para divulgar para os seus professores e amigos? Como que eu faço um podcast? Olha, eu escrevo como se fosse uma notícia, escrevo algumas frases sobre o assunto. E aí eu pego o meu celular, né? O meu tá aqui no bolso, ó, tô até procurando ele. Coloco lá no modo gravar e aí eu leio aquilo que eu escrevi. Então é importante, quando você vai fazer um podcast, escreva primeiro aquilo que você quer falar. E aí você liga o gravador e lê. Então, podcast do dia tal, tema tal, vou falar isso, isso e isso. Assunto que você quiser, mas eu tenho esse desafio para você. Que tal você gravar um podcast sobre esta nossa aula? Essa videoaula mesmo. Conta aí para os seus amigos e professores o que nós conversamos nessa videoaula e o que você aprendeu. Faz um podcast, manda para os professores, para os amigos também. Que tal, hein? Quem sabe você não vai ser um jornalista da internet, um jornalista online? Vamos lá? Gostaram da proposta? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Biblioteca Pública do Paraná. E a gente fica por aqui. Até a próxima! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim.